é uma produção impressionante, né? No sentido assim de é um filme que precisa de recursos para acontecer, é um filme que não daria para fazer com baixo orçamento, por exemplo. Mas ao mesmo tempo ele tem uma montagem que chama muita atenção, né? Um filme que até a gente estava comentando, é raro você ver um filme de 3 horas tão rápido, né? De uma velocidade que não para, assim, do começo ao fim. É um filme de poucos silêncios, né? De muita informação, tanto informação de texto, né? De informações trocadas entre os personagens, mas informação visual e sonora também, né? Porque, enfim, é um filme muito verborrágico, né? Muito diálogo, muita música, né? Acho que das 3 horas de filme, acho que se for pegar o álbum de trilha sonora do filme e colocar todas as músicas somadas, ele deve ter umas 2 horas, talvez até mais, de música. Mas, enfim, então vamos primeiro. Eu queria ver sua impressão também de ver a primeira vez, tudo mais, o que você gostou, o que você não gostou, enfim. Vamos do início, né? Como você falou, foi a primeira vez que eu vi o filme, eu não tinha visto antes. Eu procurei não ler nada dele também até então. Uma coisa que me surpreendeu muito foi o quão político ele é também. Ele pesa muito nessa parte política, né? Eu até esperava que ia ter mais essa parte, talvez mais ética, né? Mais, como até está falando com o Albert ali, né? Mais filosófica, talvez, né? De tudo que aconteceu na vida dele ali, né? Porque realmente foi criado, a história é muito pesada, né? Foi criado algo destrutível, né? Então a gente começa a mexer com forças da natureza que talvez não, né? O ser humano é difícil você controlar isso, e aí o filme entra nessa coisa do poder, né? Que é uma luta constante, mas daí dentro dessa parte política. É lógico, é muita coisa para, como você falou, muita coisa para processar. Eu ainda estou também tentando, é muita informação. Acho que pela primeira vez, assim, eu senti isso. É um filme muito rápido, por ser 3 horas, né? Mas acho que é uma característica do Nolan também. Acho que todos os filmes dele, pelo menos os que eu estou tentando lembrar de cabeça, assim, sempre é muita informação. E ele tem uma montagem ágil também, né? Então acho que ele está seguindo um pouco também do que ele acredita aí, que ele quer contar. Eu acho ele um diretor autoral dentro do que ele quer fazer dentro de Hollywood, né? Que é uma proposta de fazer um filme comercial, mas ao mesmo tempo ele tem uma assinatura, ele tenta trazer histórias, né? Que ele acha que maiores que a vida, assim, digamos, né? Todo filme deles é isso, né? São histórias maiores que a vida, né? Como a gente diz, filmes assim que tem essa coisa tão forte de que ele quer mostrar o jeito que ele mostra, né? Talvez seja algo que é muito grande, assim, né? Que sem isso não existiria, né? Estou tentando lembrar que Interestelar é um, né? O próprio Tenet, que eu te falei, que é um filme que eu não gosto, mas ele tem isso também. A trilogia do Batman também, ele pega muito pesado nisso, e até os filmes menores dele, né? Que é o Memento, que eu estou tentando lembrar, que é um dos primeiros. Following, que é o primeiro. Following, Memento, Amnésia, depois tem uma refilmagem, né? Um filme, acho que dinamarquês ou sueco, não lembro. Que são filmes, assim, também, uma mais pequena, mas, assim, ele tem essa grandeza, né? Acho que ele, como diretor, parece que ele busca isso, né? Sim. Como que você vê isso aí dentro da filmografia dele? Né? Eu acho que talvez dê pra gente dizer, assim, as 2 principais características autorais, assim, do Nolan, acho que seria a manipulação do tempo, de uma forma ou de outra, né? Por exemplo, isso já aparece no Amnésia, né? Porque é um filme que ele também faz uma coisa que ele faz aqui de colocar imagens, uma parte em preto e branco e uma parte colorido, sendo que no Amnésia ele coloca a parte preto e branco sendo a parte do filme que ele conta em ordem cronológica e a parte colorida é contada de trás para frente, né? Então a primeira cena que a gente vê, na verdade, é a cena final, e a partir daí são as cenas anteriores. A cena em si ela é de frente, não é ao contrário, mas elas são mostradas ao começo do fim, né? E as cenas em preto e branco é na ordem cronológica. Ele faz isso no Interestelar também de forma mais óbvia, né? Acho que a sequência mais marcante do filme é aquela que eles estão naquele planeta que, acho que 1 minuto no planeta, alguns anos na Terra, enfim. Ele usa, né, o tempo como um elemento dramático do filme, né? No Dunkirk ele também faz isso, mostrar 3 histórias simultâneas, mas que na verdade têm durações diferentes, né? Umas que se passam em algumas horas, outras que é um dia e outra uma semana, e ele mostra trechinhos de cada um ao mesmo tempo, né, no filme. Faz isso na Origem também de forma interessante, que na questão dos sonhos, né, que o tempo também não é absoluto, né? A duração de um sonho é uma, só que quando eles entram no sonho dentro do sonho,
o tempo lá é muito maior. Então, um segundo aqui, para quem está no sonho lá é 1 minuto, e para quem está no outro, enfim, para quem trabalha com montagem é muito interessante. Exponencial, né? Esse tempo, ele trabalha o tempo de uma forma... E aqui, ele faz isso de uma forma... não no sentido da ficção científica, mas no sentido narrativo, né? Porque ele conta uma história de uma forma completamente não linear, né? Ele começa... ele tem basicamente dois momentos principais, né? Que é o momento do personagem do Robert Downey Jr. naquela sabatina, que acaba virando um julgamento, né? E no final ele é reprovado, né? Tem até uma certa... O filme é bem melancólico, ele termina de uma forma meio melancólica, mas ele dá um certo afago no espectador ao criar esse personagem meio desagradável, né? E no final ele é reprovado pelo Senado e ainda dá uma piadinha ali que foi o Kennedy, né? Ele até dá uma desprezada, quem que é esse cara e tal, né? Porque alguns anos depois seria presidente e tal. Então ele tem esse momento mais para o futuro, né? Que seria ali acho que 54, se não me engano. E tem a coisa mais cronológica do personagem mesmo do Oppenheimer, né? E ao longo do filme ele salta das duas de maneira, às vezes até bem rápida, né? De dar um flash aqui, de voltar para lá, enfim. Ele não segue uma ordem cronológica. Então, assim, a gente pode dizer que, nesse caso, a manipulação do tempo não é tanto, né, no sentido da origem ou do Interestelar, nesse sentido mais de ficção direto, científica. talvez. Mas está na narrativa, está na montagem. E uma outra coisa que talvez seja marcante assim do Nolan é justamente essa busca por um objetivo, uma busca por um perfeccionismo de algum personagem que, de certa forma, se reflete também no próprio fazer do filme, né? Da mesma forma que o personagem busca uma perfeição, o filme também busca mostrar isso de uma maneira bem controlada, né? Tudo no filme parece, né, tá ali no lugar certo e tudo mais. Então, nesse sentido, é um filme do Nolan, né? E no Tenet, mesmo sendo um filme que eu também acho menos interessante dele, ele também tem essa questão da manipulação do tempo, né, de mostrar cenas ao mesmo tempo no tempo normal e em reverso, né? Enfim. Então é uma... Se perde. Mais uma ideia do que uma execução, né? Mas está lá também. Mas eu achei isso é o que mais me chama a atenção assim, no filme, essa construção cronológica, né? De como ele tem esses vários tempos e de certa forma até remete um pouco a um outro filme que também fala sobre a Segunda Guerra, que é o Hiroshima, Meu Amor, que é um filme que também tem esses flashes de, às vezes, um movimento de algum personagem faz a personagem lembrar de outras coisas. Né? Então, às vezes, logo no começo do filme, por exemplo, quando ele fala, que a gente volta para o flashback dele ainda na faculdade, acho que na pós-graduação, que ele está na cama e ele vê algumas coisas na janela, e isso faz ele lembrar de alguma outra coisa. Enfim, o movimento gera um flash nele, enfim. Essa montagem não só fragmentada, mas que uma coisa leva a uma lembrança, que leva a outra coisa, enfim. É uma coisa que faz lembrar o Hiroshima, Meu Amor, que é um filme do final dos anos 50 ainda. Tem essa relação temática também, né, de ser um filme sobre bomba atômica e tudo mais. Talvez até uma homenagem, digamos, ali pode ser, né? Bem que é uma crítica que algumas pessoas fizeram ao filme, né, assim, no sentido dele ser muito... e, de certa forma, faz sentido ser um filme muito americano, uma visão muito americana, né? E, de fato, é um filme totalmente... Todos os personagens ali são americanos, enfim, a gente não... a importância da União Soviética para a Segunda Guerra é totalmente ignorada, enfim, a gente não vê nenhum personagem japonês ao longo do filme, embora a bomba tenha sido jogada no Japão, enfim. Não deixa de ser um recorte americano, mas, ao mesmo tempo, o grande vilão do filme, a grande ameaça ao longo do filme, que gera uma tensão enorme ao longo do filme, é o próprio Estados Unidos, né? É a própria paranoia depois da Guerra Fria que se volta para os próprios americanos, né? Qualquer pessoa que tivesse, enfim, suspeitas de comunismo sofria uma perseguição dos próprios americanos. Então é uma contradição, parece até, né? Porque não deixa de ser um filme muito centrado ali no que os Estados Unidos fez durante a Segunda Guerra, ignorando, enfim, as consequências para outros países, mas, ao mesmo tempo, a grande ameaça que surge no filme é justamente também essa segurança interna, né, dos Estados Unidos. Então, enfim, parece uma contradição, mas está no filme, né? Acho que essa questão americana não tem, eles não vão fugir disso, né? Eu acho que também está contando a história do Oppenheimer, então acho que vai ficar nisso, que provavelmente é baseado num livro, né?
Acho que é uma história... tem um fato interessante, essa história já foi contada antes, né? Não sei se você chegou a ver esse filme, é um filme, chama Início do Fim, é um filme de 89, do Roland Joffe, que é o cara que é o diretor do Campos Silêncio, Killing Fields, fez A Missão, é um diretor americano também, e ele fez esse filme de 89, chama Início do Fim, que tem o nome das duas bombas, o nome em inglês, que é o Fat Man and Little Boy. São os mesmos personagens, a mesma história, né? Até o personagem do Matt Damon, que é o general que contrata Oppenheimer, ele é feito pelo Paul Newman, né? Foi nos papéis ali né, também que eu lembro que teve, o Paul Newman foi muito bem nesse papel. E é engraçado que esse filme foi feito antes do lançamento do livro, do livro Prometeu, né? Que é sobre a biografia do Oppenheimer, quando tem toda essa expiação, né, do que aconteceu com o Oppenheimer, né? Essa é uma coisa que realmente foi muito falada nos Estados Unidos, né? Toda essa caça às bruxas, né? Que começou desde o macartismo, depois toda essa corrida armamentista, né? Então, só que o viés desse filme que foi feito em 89, ele tem um viés muito mais técnico, né? E muito mais narrativo de contar o que aconteceu mesmo, né? É um filme, ele tem acho que 2 horas e pouquinho também, é um filme um pouco longo, mas ele não entra nessas questões que eu acho que eles trazem muito do livro, né? Que também eu conversei com o Aubrey no final, que é toda a questão do Prometeu, né? Da lenda, história do Prometeu, dessa figura humana que roubou, né, o fogo dos deuses e trouxe para o ser humano, e a partir daí, né, tudo aconteceu de ruim na Terra, né? A partir desse poder que o ser humano pega, né? Que não sabe como lidar com ele, né? E eu acho que o filme praticamente trata disso, né? Eu acho que toda essa dificuldade do Oppenheimer em lidar com esse pós, mesmo ele tendo um ego inflado, não só por ele, mas também por todas as pessoas que falaram, né, e colocaram na cabeça dele que ele era um gênio e tudo mais, que ele foi elevado a essa questão, para o cara desse pedestal é muito difícil. Então, eu acho que essa dificuldade então, que ele teve de lidar depois com essa morte que ele indiretamente acabou causando, o filme acho que tenta explorar isso através desse viés político, né? Então, como que você vê, eu acho, essa opção também? Eu não li o livro, então eu não posso falar, mas talvez tenha... Não sei se você sabe alguma coisa, você pesquisou isso aí, e se aparece essa questão... O Nolan chegou a usar essa narrativa que tem no livro mesmo? Eu não sei dizer. O que eu achei interessante é que assim, o filme tem uma postura que eu diria que é um pouco dúbia em relação eu acho assim, o filme acerta em não ser moralista, eu acho em simplesmente condenar o personagem, pintar ele como um monstro, mas eu acho que ele evita também uma coisa de só engrandecer o personagem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem 2 cenas que não tinham me chamado tanta atenção na primeira vez que eu vi, agora me chamaram a atenção, que é o momento em que ele chega no local onde ele trabalha, que a gente descobre que o Hitler morreu e que a Alemanha vai se render, e que está tendo uma reunião lá do pessoal que trabalha, e que eles estão dizendo que agora não faz mais sentido o trabalho deles. E uma cena logo depois, quando ele está, acho que, saindo de um local e o pessoal pede para ele assinar aquela petição que agora que eles são contra o uso. Ali eu acho que o filme chega num arco interessante do personagem, porque, de certa forma, a gente vê que ele tem algum remorso, que ele é um personagem extremamente atormentado. Se a gente pode usar a palavra arrependimento ou não, enfim, é difícil dizer com certeza, né? Mas a impressão que eu tive é que, assim, a partir do momento em que ele se coloca um objetivo, de certa forma, no começo, tem uma tentativa do filme de justificar esse objetivo, né? Ele fala, até um personagem fala, eu não sei se a gente tem se a gente merece esse poder, né, da bomba atômica. Fala, eu não sei se a gente merece, mas os nazistas certamente não merecem. Então ele cria no início uma certa justificativa, né, para a criação da bomba, porque certamente todo mundo vai concordar que certamente os nazistas não poderiam ter uma bomba atômica, e que se eles tivessem conseguido uma bomba atômica durante a Segunda Guerra, enfim, o desfecho poderia ter sido outro, enfim, seria ruim para todos. Pelo fato dele ser judeu também. Sim, né? Sim. Aí tem uma questão pessoal. Exato. Mas a partir do momento... E é interessante isso, né? Porque os 2 momentos principais ali do fim da guerra, que é a morte do Hitler e depois a rendição do Japão, no filme, elas são detalhes, né? De repente, de uma hora para outra, a gente está ali na cena, o Hitler morreu, a Alemanha vai se render,
E o momento que jogam a bomba em Hiroshima, a gente nem vê, né? A gente fica sabendo pelo rádio, porque o principal do filme é justamente essa trajetória do personagem. Mas essas duas cenas, que eu acho que são interessantes, são momentos em que a gente vê que o personagem é como se ele tivesse chegado num ponto em que ele foi longe demais para voltar. E você percebe ali uma questão pessoal dele, que tem uma questão moral, ele sabe que tem questões morais, isso não anula o que ele pode ter sentido depois de remorso, mas naquele momento, tanto naquele momento em que o Hitler já morreu, quanto depois que pedem para ele assinar, você vê que ele não quer mais voltar atrás. E ali eu acho que o filme tem uma postura que é interessante, porque gera debate, assim, te faz pensar. Porque não dá para dizer que ele está endeusando o personagem, mas ele não está também condenando, né? É como se ele, enfim, ele colocou um objetivo para si mesmo que a partir dali ele não consegue mais voltar, mesmo que isso depois gere consequências para ele, enfim. Então acho que é uma postura, enfim, complexa do filme. Ele é um ser humano, e né? que joga para o deixa muito claro Eu isso, acho que né? assim, só pelo fato de a gente pensar sobre isso, de a gente ficar se perguntando e se colocando ali no lugar dele, enfim, acho que já é uma vitória do filme, né? Acho que poucos filmes conseguem te colocar uma pulga atrás da orelha e te deixar tão desconfortável também, né? Porque, por exemplo, aquela cena em que eles estão ali discutindo em qual cidade vão jogar a bomba, e que ele fala, vou tirar essa cidade porque tem importância histórica, mas eu também passei a minha lua de mel lá, enfim. É uma cena que gera um desconforto, né? Eles estão ali um pessoal, enfim, engravatados ali no escritório, decidindo qual cidade de 200 destruir. mil pessoas, qual 100, 200 mil pessoas vão morrer. Enfim, então, essa postura que te deixa pensando, te deixa incomodado às vezes mesmo, né? Porque ele gera uma identificação com o personagem. Ele assume, de certa forma, um ponto de vista que não chega a ser... eu não diria que é um filme narrado em primeira pessoa, até porque ele não tem narração, enfim. Mas ele te coloca dentro da mente do personagem, né? Seja nessa sensação de gato e rato, essa perseguição que ele está seguindo, essa sensação de estar sempre sendo vigiado, enfim, essa tensão. Essa busca por esse objetivo, que é legal que o filme, em alguns momentos, ele parece quase um filme de super-herói, assim, né, quando ele vai recrutando, né, os personagens, ele tem um certo tom de aventura, assim, nesse sentido de buscar um objetivo. Então ele gera essa identificação, mas em certo momento você mesmo se vê naquela situação do próprio personagem, né, de estar diante de uma coisa, enfim, que causou a morte de tanta gente, e a sua reação é meio que a reação do próprio personagem, né, aquele olhar meio petrificado, assim, e que se resume naquela frase que ele fala em vários momentos, né? Agora eu me tornei a morte, destruidora do mundo e tudo mais. Então, acho que esse desconforto que ele causa, acho que é uma das coisas mais interessantes do filme. Né? Porque te tira um pouco da zona de conforto. Ele meio dúbio ali, né? Ele também fica, né? Ele tem independente esse jogo, de como né? a gente vai interpretar isso, mas só dele causar essa discussão eu já acho que é interessante. Que vários momentos parece que ele queria realmente ver a bomba explodir, né? Sim, uma coisa do objetivo, né? Sim. E até pelo fato dele ser um físico teórico, né? Que eu acho que ele já atingiu tudo que ele poderia naquele momento, e aí ele tem essa missão realmente de criar algo, né? Criar uma cidade no meio do deserto, né? Fez a ciência no Novo México, ele queria aliar, né? Que ele fala muito isso também no filme. E justamente ele acaba tendo uma missão, e a missão é realmente soltar a bomba ali, né? E parece que eu achei interessante quando você coloca aquela reunião que aparece, que ele fala que o objetivo realmente soltar a bomba, mas a partir daí é soltar a bomba para não ter mais bomba, né? Ele coloca isso, né? E parece que ele está tentando se convencer de algo que ele sabe que não tem controle, né? Acho que volta de novo pro mito do Prometeu, né? A gente acaba voltando a mesma coisa, né? Chega um momento que assim, é como se ele estivesse buscando uma justificativa para ele próprio, talvez, né? Para ele se justificar. Ele fica se justificando, Sim. Acho que todos ali, né? Na verdade, é um negócio que acontece muito rápido, né? Sim. Foram 3 anos, mas é aquela busca de conseguir algo, conseguiu, mas é algo que tem um poder imenso, né? Sim. E aí, né? E ao mesmo tempo ele consegue, uma outra coisa interessante, que ele consegue criar uma tensão enorme ao longo do filme para uma coisa que a gente já sabe que vai acontecer, porque todo mundo sabe, é um filme que não dá para se dar spoiler, né? Porque todo mundo sabe que a bomba atômica vai funcionar, né? O teste, toda aquela tensão que ele cria para aquela sequência, que acho que é a melhor sequência do filme, né? Que é a sequência do teste mesmo. A gente sabe como vai terminar. O maior risco que seria, né, a atmosfera lá pegar fogo e tudo mais, a gente sabe que não vai acontecer, porque a gente está aqui, a gente sabe que no final vai dar certo, no sentido, né, de a bomba vai ser construída, os aliados vão vencer a guerra, enfim.
Mas a grande... É engraçado isso, porque a grande tensão, o grande mistério do filme é uma coisa simples, né? É o que ele falou para o Einstein, né? Que fala no começo, aparece várias vezes, né? E no final a gente descobre, né? Que ele falou, acho que a gente conseguiu... lembra quando eu te falei que a gente poderia destruir o mundo? Acho que a gente começou esse processo, né? Enfim. E tem uma coisa até, né, de amargor do Einstein, né, também, sim, né, sim. no fim da vida dele, Sim. de que ele não conseguiu mais sair daquela questão da teoria da relatividade, né? Sim. E o que ele meio que prevê que vai acontecer com Oppenheimer, que acontece também, né? Que ele é meio que cuspido depois, né, por todas as pessoas que ele resolveu ajudar, e ele acaba meio que esse amargor final também, né, como o Einstein teve, né? Sim. É interessante isso aí. Vamos partir para as perguntas? Quem quer perguntar alguma coisa? Óbvio, quer falar? Eu sei que você tem uma teoria toda trabalhada já. Então você vai ter que abrir, você vai ser o primeiro. Nós percebemos ao longo de todo o filme um controle, o ser humano controlando através da fissão. Mas fica uma mensagem ao longo do filme da bomba H, né, da bomba de hidrogênio, e leva a uma reflexão do que pode acontecer quando o homem perder o controle através da fusão nuclear, né? Que também não é falado no filme, mas eu gostaria de compartilhar essa reflexão. A bomba H ela aparece diversas vezes. E ela é só colocada, né? É colocada a questão da bomba H, mas logo na sequência, porque as pessoas... Ninguém tem controle, nem a política tem controle sobre a bomba H ou sobre a fusão. Então, onde não há controle, não há interesse. É interessante que, de certa forma, esse controle, né, que os personagens buscam se reflete, de certa forma, no controle que o filme tenta ter, né? Tanto que talvez ele não entre nessa questão justamente porque ele também não teria o controle, né, do que fazer. E é interessante também porque o próprio Nolan, se eu não me engano, no final do último Batman, tem uma questão de uma bomba de hidrogênio também, né? Que eles falam que eles isso, precisam levar lá, enfim, que fica meio aberto se o Batman morreu lá ou não. Enfim, então é uma coisa que, para o Nolan, já é uma coisa que já estava em outros filmes também. Acho que, na verdade, ele é muito crítico à tecnologia em si, né? Não só... Acho que em vários momentos também... tem o irmão dele, que é o Jonathan Nolan, que é escritor também, ele fez o roteiro daquela série Westworld, que tem esse descontrole da inteligência artificial, que é baseado num filme também dos anos 70, né? Sim. Então eles trabalham muito essa questão também de descontrole da tecnologia, até onde, de novo, o mito prometeu, né? Até onde o homem vai, que ele vai perder a mão, né? E aí, né? Como que é o resultado disso? Há interesse. E aí acho que a questão política fica até mais interessante vendo por esse lado, né? Porque você vê... Estão discutindo algo que não tem nada a ver, né? É um ego, né? Um ser humano brigando com o outro, mas o importante é a questão da bomba, esqueceram, né? Eu acho que até parece que é proposital que é colocada essa questão da bomba H, porque ela fica meio jogada ali, né? E o tema principal é isso, mas ninguém fala mais nada, né? Justamente é uma questão se você é comunista ou não, né? E fica essa briga, essa conversa. Talvez é uma boa saída ali para dar esse menosprezo aí da bomba H, né? Alguém queria falar mais alguma coisa? Comentar? Francesca. Então, eu senti o foco sendo bem a questão política mesmo, poder, né? A bomba ficou bem só uma narrativa mesmo do que a gente já sabe que aconteceu. Percebi também que o personagem tinha aquela coisa assim, se eu não executar, alguém vai fazer. Então, que seja eu que faça, né? Porque alguém vai ter essa glória, alguém vai ter esse nome de que... Percebi isso também, o ego, né? Acho que o ego, o ser humano tem isso de ego, né? Mas percebi muito a questão política, vi, é claro, né, numa outra proporção, numa outra realidade, mas coisas que a gente vivencia no dia a dia nas nossas cidades, relacionado a poder, a política, a pessoas sendo prejudicadas porque querem avançar com alguma tecnologia ou com alguma coisa que vá beneficiar ou que vá, no caso aí, demonstrar que você tem mais inteligência do que o outro de desenvolver uma bomba nesse caso, né?
Então, percebi bastante coisa nesse sentido do poder, da política, né? Muito interessante. É isso aí. O filme acho que traz realmente essas leituras, né? Eu acho que essa questão do poder está muito inerente mesmo no filme, né? Tá bem centrado ali, né? É uma luta. É irrelevante, né? Nem é muito comentada, né? Só números. Uhum. O impacto maior é a questão política, o poder, as negociações ali, que agora é a sua hora de você ter que fazer isso para nos dar o poder, para nos dar o próprio presidente no fim, ali falou, né? Que esse chorão não apareça mais aqui. E toda aquela história da cooperação internacional, né? Foi embora. Você queria falar também, né? Me chamo Milaira, eu sou física, sou formada em física, né? Então eu percebi uma diferença, porque eu olhei em cima do físico, né? Quando você fala assim, porque ele não parou, não, porque ele tem uma ambição, ele tem o foco dele, né? O foco dele é o quê? É a física quântica, e a física quântica naquele momento é uma física nova, né? Então ele está procurando crescer, tanto que quando eu olhei as aulas que ele estava dando, é totalmente diferente de uma aula de sala de aula que eu tive aqui. Porque ele está ensinando uma coisa que está sendo construída naquele momento. Tanto que ali, a primeira parte que mostra ele atrás da palestra do Bohr, né, do Niels Bohr, eu falei, nossa, que interessante, né? Você está ali e vê a pessoa que está construindo ali perto, que você está aprendendo ali, né? E é uma coisa que a gente vê hoje na faculdade. Né, a pessoa que construiu. Então, você vê que o foco é a construção, é uma coisa nova. Então, ali, tanto na parte que ela fala que, olha, ele pensou em construir primeiro, mas é porque a parte da pesquisa em si, ela é uma coisa rápida, e mostra que, até naquele momento ali, essa construção de tecnologia, ela é rápida, e hoje é mais rápido ainda. Porque, quando eu pensei, tem mais 100 pensando junto. Então, esse crescimento ali, essa fissura, não é tanto uma fissura, é o foco dele. Que o foco dele era aquilo, é uma coisa que é interessante para ele, que ele trouxe, porque até o filme fala, eu trouxe a física quântica para cá. Né? Ele montou o laboratório teórico dele. Então, se a gente pensar, ele está construindo coisas que é para a vida dele mesmo. Né? Então, ele vai, só que essa parte da consciência do que vai acontecer realmente vem depois, né? Porque você não entende a proporção que é aquilo. Porque eu acho que naquele momento ele nem pensou na radiação. Ele nem pensou no que ia vir depois, porque a bomba atômica em si, ela não matou, ela matou na hora e ela foi matando temporariamente depois, porque a radiação que se espalhou foi muito grande. E eu acho que nesse momento ele não tinha nem o foco disso, porque o foco dele mesmo era construir a bomba, né? Tanto que na hora que explode, que vem aquela, eu acho que ele parou aqueles 3 segundos que só vê a claridão, que não vem nem o impacto. Ele parou falando, pronto, fiz a minha parte. Né? Minha parte foi feita. E o depois? O depois é a tecnologia, é a construção mesmo de pesquisa do que se faz. Porque tanto hoje a gente vê que as proporções vêm depois, né? Não é no agora. Eu acho bem interessante, porque até o foco de vocês é diferente. Né? Eu estava vendo o foco do físico, né? E vocês estão o foco do cinema. Eu achei muito interessante. Obrigada. E uma coisa que é legal também é que, assim, como o filme ele acaba funcionando para os dois públicos, assim, né? Porque eu acho até, não só ele acaba funcionando para quem não entende da física, mas eu diria até que grande parte do filme a gente conseguiria entender o que está acontecendo, não só, mesmo deixando em conta essa discussão mais teórica, a narrativa do filme, mesmo se a gente ignorar os diálogos, se a gente não entender o inglês e não ler a legenda, grande parte do filme é compreensível, né? Porque grande parte tá na fotografia, tá nos cortes, tá no som, principalmente, né? O som é muito expressivo, no uso do som é muito expressivo. É interessante isso, mas ao mesmo tempo ele tem uma questão teórica que quem conhece vai saber identificar. Inclusive, se tiver algum erro, também você vai conseguir. Uma coisa que a gente não conseguiria saber se tiver alguma coisa escrita errada ali no quadro que eles falam nas aulas ali, enfim. Mas tem essa união, né?
que é interessante. Uma coisa que me chamou muita atenção, assim, quando eu vi a primeira vez o filme, eu falei, nossa, acho que eu não vou entender nada do que os personagens vão falar, porque eu não entendo nada de física. Mas como ele cria uma coisa enfim, que vai além, que dialoga também com elementos muito próprios do cinema, cada um tenta ver ali o que identifica, né? Isso é muito, muito bacana. Não, como você falou, o filme retrata também um período muito fértil para a ciência, né? Você deve ficar emocionado, né, de aparecer o Einstein, Heisenberg, Bohr, né? Só o pessoal que você lê no livro, né? E está ali, né, na frente, né? Então é super interessante isso, né? E acho que o João, só para a gente fechar, até por causa do horário, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta ou não. Você queria falar? Depois eu fecho a pergunta com você, João, só para a gente... Era mais em relação a essa questão de como esse filme funciona para todos os públicos. Uma coisa que eu pesquisei muito era sobre a história, porque uma coisa muito legal sobre filmes históricos é que é o contrário. Não é você levar spoiler, é quanto mais você sabe, mais legal o filme fica. Porque você consegue ver como as coisas acontecem mesmo. Daí você fala, nossa, aquela coisa, eu vi. E é assim que acontece mesmo. E é super interessante a riqueza de detalhes que o filme tem em relação a cada um dos personagens. Principalmente no Projeto Manhattan, você vê a perspectiva dos outros personagens que fizeram parte daquilo, principalmente para mim, o Feynman, que ele tem um livro que Só Pode Ser Brincadeira, Professor Feynman, e curiosamente estava lendo ele agora e ele participou do projeto. Então as partes que ele narra, onde ele estava, como ele estava lá, como era a perspectiva dele, você percebe que o personagem ele é cuidadosamente perfeito. Então todas as aparições dele, tanto quanto todos os outros personagens, eles são impecáveis, é um trabalho riquíssimo e perfeito. Então, tipo, todas as perspectivas, tanto física, tanto histórica, tanto teórica, tanto cinematográfica, são extraordinárias. É isso. Você chegou a ler o livro, o Prometeu, ou não? Ainda não. Não tive a oportunidade. Mas... Eu fiquei curioso. Nossa, Né? É interessante você colocar também, e até quando a gente tem a questão quando ele vai para Chicago, né, que ele tem o Fermi que está trabalhando, né, e tem um Fermilab em Chicago, né, que é super famoso, um laboratório de física teórica, né, onde acontecem muitas pesquisas, né. Então você viu que também com um projeto desse de destruição, né, de uma bomba, no fim também dá resultados de pesquisa. E ele faz uma coisa interessante que para esses personagens históricos importantes, ele sempre escala um ator que todo mundo conhece, né. Então quem conhece o personagem em si vai falar o nome e já vai saber quem é. Mas mesmo quem não sabe, como ele coloca um rosto muito conhecido, o Kenneth Branagh, o General Matt Damon, tem o Casey Affleck, enfim, tem vários atores que a gente já viu em outros filmes. Então, quando, por exemplo, o Kenneth Branagh, que aparece no começo, depois ele fica lá, fica preso, né, na Dinamarca. Bem pequena a participação dele. Né? Quando ele fala do personagem, a gente lembra mais do ator. Quem conhece o personagem vai lembrar do personagem, mas mesmo quem não conhece, como ele está colocando um rosto muito conhecido, a gente faz essa ligação. Quando ele reaparece depois, a gente lembra que ele apareceu no começo porque é um ator conhecido, né? Então, enfim, com isso ele dialoga com todos os públicos. Ele só não fez isso com o Heisenberg, né? Ele ficou... que aparece uma vez só. E ele tem um papel super importante, né? Porque, pelo menos que eu sei um pouco dessa parte da história, muitos falam que ele realmente se desviou de propósito, né? Porque ele é judeu, sim, então ele não queria ajudar a construção da bomba pelos nazistas, né? Então ele aparece ele ficou dando voltas, né, para demorar cada vez mais atrasar essa construção da bomba, né? Que é uma outra, que aí seria uma outra história, né? Então que já daria outro filme igual esse filme. Dá um capítulo 2 aí, né, pra gente seguir, né? Daria outra história com certeza, né? Sim. Eu só queria então finalizar. Eu acho que o filme ele tem um trabalho. Você comentou um negócio bem interessante, assim. O filme tem muita música, né? E o trabalho de som é fantástico, né? Acho que, todos os filmes dele têm um trabalho de som magnífico, assim. Mas esse eu achei bem especial, assim. Eu acho que tem vários momentos do filme que a gente tem um som em suspenso, como se fosse a bomba antes de explodir, né? Aparece muito naquela cena antes da bomba explodir, realmente, quando está chegando a tempestade e tal. Você vê aquele som que... Né, eu estava com a minha esposa, a gente estava vendo o filme, ela falou, nossa, esse som está me irritando, né? E acho que foi feito justamente para isso, né? É um som que vai te tirando, falei, meu Deus, alguma coisa muito ruim vai acontecer, né? Então é um trabalho de som fantástico, né? E eu acho que tem esse ápice nessa cena que você comentou, que é o som da explosão, né?
que ele dá esse tempo dilatado, de novo ele trabalha, de novo nesse trabalho de aumentar, mexer com o tempo, e umas imagens fantásticas, né? E ali a gente sente o poder da bomba sem um som nenhum, né? Então eu acho que é uma cena impactante mesmo, né? Sim. E aí tem acho que ele mostra dentro de todo esse som que ele trabalha no filme, aquele pedacinho, né? Que presta atenção nisso aqui, né? O filme como um todo praticamente não tem silêncio, né? Não tem um momento em que sempre, inclusive isso é uma coisa que vem muito na montagem, né? Porque em geral quando você vai filmar um diálogo, um ator fala uma coisa, outro ator fala outra coisa, e depois na montagem, quando você vai usar os planos separados, você tem uma liberdade ali de mostrar e quando você vai mostrar o outro, você pode colocar logo na sequência ou você pode deixar um respiro. Em vários momentos ele não deixa respiro nenhum. O personagem termina de falar, outro já fala, outro já fala, outro já fala. Às vezes, enquanto o personagem está falando, a gente tem um plano de reação de outro personagem, de mostrar algum outro detalhe, enfim. Então, o filme como um todo não tem esses momentos de respiro. O único momento, talvez, que ele tenha um respiro é justamente quando tem essa explosão. E, de certa forma, primeiro que é interessante que essa explosão não aconteça no final do filme, né? Depois disso ainda deve ter mais de meia hora ainda de filme, né? Depois disso. Tem uma hora depois. E tudo que vem antes, de certa forma, chega uma hora que parece que todas as cenas do filme meio que estão se encaminhando para aquela sequência, que é basicamente uma grande contagem regressiva, né? Que é como se o filme todo fosse uma grande contagem regressiva para chegar naquele momento. E aí, mais uma vez, volta naquilo que a gente falou lá no começo, né? De como o Nolan gosta de manipular o tempo, né? Porque tem uma hora que ele fala, falta 2 horas, só que você tem um corte, mostra uma imagem aérea, enfim, volta, já está faltando 1 minuto, 40 segundos. Mas, ao mesmo tempo, quando está faltando 40 segundos, ele dá uma dilatada ali, né? Para criar uma tensão um pouquinho maior. Enfim, se você for, depois eu até fiquei curioso para contar no cronômetro exatamente quando ele fala 40 segundos, se dá 40 segundos mesmo até o momento da explosão. Eu acho que não, acho que dá mais. Mas, enfim, é uma liberdade que você tem, né, na montagem de manipular o tempo, assim. Mas é interessante, porque até então, uma coisa que era acelerada, o único momento de entre aspas, de respiro, na verdade é um momento mais brutal assim, do filme, né, no sentido de ser explosão e tudo mais. Não é explosão nas cidades, mas é uma explosão que depois causou problemas de radiação, né, para pessoas que moravam lá perto no Novo México, Estados Unidos. Cientistas também tiveram problemas, sim, né? Depois, não da explosão em si, mas do pós, né? Sem ter essa noção, né, da radiação, como você comentou, né, que é física, né? Muitos nem sabiam, né? Sabiam que, lógico, era nocivo, mas não que essa exposição ali daria um dano futuro, que aconteceu muito com vários cientistas, né? Bem interessante isso. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Queria colocar alguma coisa? Isso aí, né? Então, fica o convite. Amanhã tem sessão do Alphaville, né? Também às 4? Não, às 3. Amanhã a gente continua a sessão aqui no Opus, lá com a Mostra Godard. Né? Então, amanhã é Alphaville, que é um filme de 65 também. A gente exibiu um outro filme dele, que foi o Pierrot Le Fou, que foi o filme do sábado passado. E esse é um filme futuro distópico, né? Bem interessante também. Quem não viu, vale a pena. Vai ter um debate também com o Rodrigo Grota. Eu não sei quem tem mais também, mas tem mais 2 pessoas que vão participar do debate. Amanhã, a partir das 3, né? O filme tem 1h30, mais ou menos. E um debate depois. Tá? E tem nova sessão do Oppenheimer também, né? Amanhã à noite. Amanhã, logo na sequência, eu acho, né? Logo na sequência aí. Tá legal? Gente, obrigado aí. Com certeza. Obrigado aí, gente, pelo tempo e boa noite.